Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom estarmos juntos mais uma vez para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós estamos habituados a receber muitas informações. E a minha oração é que este momento agora, que nós queremos meditar na Palavra de Deus, não seja apenas mais um momento de informação. Senão a gente vai sair daqui com um cabeção, mas raquítico com as nossas mãos. Porque aquilo que nós não usamos, atrofia, perde o uso. Se nós não praticarmos aquilo que nós aprendemos, nós nos tornamos pessoas que estão vivendo um auto-engano. Tiago 1:22 nos diz: sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Eu não gosto de viver um auto-engano. Eu creio que no dia em que Jesus retornar e as pessoas se encontrarem com Ele, muitos vão se decepcionar. A Bíblia relata sobre a volta de Jesus e diz que muitos se lamentarão sobre Ele. Não será motivo de alegria para essas pessoas. Para nós, é motivo de alegria. Jesus disse que quando aqueles sinais, em Lucas, no capítulo 21, verso 28, ele diz que quando esses sinais começarem a acontecer, levante a vossa cabeça, alegrai-vos, a vossa redenção se aproxima. Amém? Quero orar com você. Pai, que nesta hora, meditando na santa palavra do Senhor, não seja apenas um momento para nós aqui reunidos de olharmos para um texto da Bíblia e de estudarmos uma certa porção da Tua Sagrada Escritura, que vai se cumprir. Jesus mesmo disse: vai passar o céu e vai passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. O salmista nos ensina que a Tua palavra está registrada eternamente nos céus e ela vai se cumprir. Senhor amado, nós pedimos a bênção do Senhor sobre este momento e este encontro aqui. Que seja um encontro de transformação, que a Tua palavra venha ao nosso coração, assim como o Senhor Jesus liberou a Sua bênção sobre aquelas águas ali, naquelas talhas de pedra, e aquelas águas deixaram de ser águas para ser o vinho da melhor qualidade. Libera a Tua palavra também ao nosso coração neste encontro, Senhor. Para que, se nós tivéssemos chegado aqui, Senhor, sentindo como apenas algo sem sabor, sem vida, algo sem sentido como uma água, o Senhor transforme, toque nosso interior, nosso ser, e nós, ao sairmos daqui, sejamos agentes de transformação. Onde quer que nós passemos, onde coloquemos a planta dos nossos pés, onde os nossos olhos e nossa boca estiver, a Tua palavra seja anunciada, clara, em alto e bom som. Para a glória do Senhor mesmo, nós oramos. Espírito Santo, glorifica o nome do Pai e glorifica o nome de Jesus em nosso meio neste momento. Pedimos isso no Teu precioso nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Andar com Deus. Quantos homens andaram com Deus? A Bíblia fala sobre alguns personagens das Escrituras que andaram com Deus. Noé foi um desses homens. E Deus revelou para Noé o seu plano. Ele disse: Noé, faz uma arca. Ele deu as medidas para Noé fazer a arca e salvar a sua família e também um grande número de animais, dos quais nós nos conhecemos ainda hoje. Animais que sem a arca não teriam sobrevivido. Outros homens do percurso da história andaram com Deus. Talvez você poderia citar Abraão, Isaac, Jacó. Jacó esteve tão próximo de Deus que Deus mudou o seu nome. Abraão teve o seu nome mudado. Sara teve o seu nome mudado. Outros profetas andaram com Deus. Mas eu gostaria de destacar a vida de um homem
que a Bíblia relata que foi o primeiro que andou com Deus. O sétimo depois de Adão. O nome dele, Enoque. Eu não estou falando do filho de Caim. O primeiro filho de Caim foi Enoque. Estou falando do sétimo depois de Adão, descendente de Sete. O sétimo, também chamado Enoque. Andar em dúvida é ter o coração dividido e a companhia de quem se anda determina o lugar para onde vamos. Assim como Deus é um, é preciso estar unido a Ele desde já e por toda a eternidade. Eu vou repetir. Andar em dúvida é ter o coração dividido. A companhia com quem se anda determina o lugar para onde se vai. Assim como Deus é um, é preciso estar unido a Ele desde já e por toda a eternidade. A proposta de Deus para mim, para você, é de vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A comunhão de Deus conosco não é apenas limitada ao tempo e ao espaço. A proposta de Deus de comunhão conosco é eterna. Antes dos tempos eternos, antes que o tempo existisse, antes que o mundo fosse formado, Deus já tinha estabelecido que Ele ia criar você. Ele já tinha estabelecido que Ele iria mandar o seu único Filho para morrer em nosso lugar, naquela cruz, e nos libertar dos nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Por isso que antes da fundação do mundo, Deus predestinou para que nós fôssemos salvos através de Cristo Jesus. Efésios capítulo 1. Só existe um meio de chegar a Deus. Se chama Jesus de Nazaré. Ele diz de si próprio: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 5, versos 18 a 24. Gênesis, capítulo 5, verso 18 a 24. Gênesis, capítulo 5, verso 18 a 24, diz: Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. Esse ano era o ano 622 depois da saída do Éden. Depois que gerou Enoque, viveu Jered 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu, jovenzinho ainda. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A respeito de Enoque, 2 vezes a Bíblia faz a menção: andou Enoque com Deus. O ano que ele foi trasladado, ele passou desse lado para o lado da onde Deus está. Se é uma dimensão paralela, se é a terceira dimensão, se é a quarta dimensão, eu não sei. Eu sei que é onde Deus está. Deus tinha tanta comunhão e tanta intimidade com Enoque, que ele pegou Enoque para si. Talvez você diga assim: puxa, quem sabe Enoque talvez caiu num buraco, ou foi comido por uma fera, eu não sei. Deixa eu só te dar uma informação importante. No capítulo 9, desse mesmo livro que você tem aí, a partir do dilúvio, Deus infundiu o terror, o medo nos animais a respeito do ser humano. Até ali havia grande harmonia entre o ser humano e os animais. Eu creio de todo o meu coração que Enoque foi trasladado, porque a Bíblia não pode mentir, e o próprio irmão de Jesus, Judas,
fala de Enoque. E fala que ele é o sétimo depois de Adão. Deus tomou Enoque para si. Talvez alguém vai questionar, mas como é que Enoque foi salvo, se só pode ser salvo pelo sangue de Jesus? O livro de Hebreus também fala de Enoque. Tem uma coisa que nos salva: a graça de Deus. E você só se agarra a essa graça de Deus pela fé. Enoque está na galeria da fé. Eu creio de todo o meu coração que a Bíblia fala a verdade a respeito deste homem. E que Enoque não foi mais encontrado porque ele foi tomado por Deus, conforme a própria palavra de Deus nos diz. Isso era o ano 987 depois do Éden. Agora um dado importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Enoque andou ao lado de Adão 308 anos. E junto com Enoque, Jered, seu avô, seu bisavô, seu trisavô, seu tetravô, seu pentavô, seu hexavô, seu septavô, que era Adão, todos eles estavam vivos. Tinha muito testemunho a respeito de Deus na vida daqueles homens. Mas a Bíblia não fala de nenhum deles que eles andaram com Deus. Eu aprendo a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, que andar com Deus é uma decisão pessoal. Ela é uma decisão pessoal e intransferível. Eu não posso transferir isso para o meu filho. Eu não posso andar uma semana inteira e isso ser computado como crédito meio a meio para minha esposa. É a minha comunhão com Deus que conta. É a sua comunhão com Deus que conta. Muita gente pensa que não pode ter comunhão com Deus porque Deus é santo, Deus é eterno. Mas como a Bíblia fala de um homem que decidiu andar com Deus. Eu não sei se aconteceu alguma coisa quando Metusalém nasceu. Metusalém morreu no dilúvio ou no ano anterior ao dilúvio. Da saída do Éden até o dilúvio são 1656 anos. E Metusalém morreu ou no dilúvio ou no ano anterior ao dilúvio. É uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por ninguém. Eu não posso decidir pelos meus pais. Eu não posso decidir pelos meus irmãos. Eu não posso decidir pela minha esposa. É uma decisão pessoal. É por isso que a Bíblia é tão clara. E diz, quem nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse quem nele crer pode ser qualquer um que crer. Deus não tem filhos prediletos, mas alguns o querem mais do que outros. Segunda lição que eu aprendo com Enoque neste texto é que tem que ser uma decisão diária. A Bíblia relata que Enoque começou a andar com Deus a partir do nascimento de Metusalém. E quando a gente sabe que um filho nasce, algo acontece dentro de nós. Não que o nascimento de um filho vai fazer algo brotar dentro de nós, mas talvez Enoque, ao ver o seu filho nascer, ou para que ele nascesse, ele teve que buscar o Senhor. E Deus respondeu às suas orações. E Enoque teve um insight. Se eu busquei Deus para resolver esse meu problema, Deus é grande. Deus é maravilhoso. Deus criou todas as coisas. Deus tem nas suas mãos o poder da vida. Eu quero comunhão com esse Deus. E por mais de 300 anos, Enoque não deixou de gerar filhos e filhas, porque a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas depois do seu tempo de andar com Deus. Enoque tomou uma decisão de andar com Deus diariamente. Não apenas uma vez por semana, como o povo de Israel considerava o Shabat como algo totalmente santo, especial.
Ele só era especial porque era para o homem buscar a Deus. Porque Deus sabe que o nosso coração, às vezes, está envolvido com tanta preocupação, com tanta distração do mundo que nos cerca, que muitas vezes nós precisamos tirar um tempo de fato e parar. E às vezes é Deus quem nos para dizer: filho, filha, sinto a sua falta, quero você perto de mim. Vocês acham que Deus não sente necessidade de que nós tenhamos comunhão com Ele? Vocês acham que um Deus todo-poderoso iria dar o seu único filho para que eu e você fôssemos resgatados se Ele não quisesse ter comunhão comigo e contigo? Nós insultamos Deus quando nós pensamos que Ele é santo demais e longe demais, que Ele tem tudo à sua disposição e que Ele não quer a minha oração e nem a minha comunhão. Nós insultamos a santidade e o amor de Deus. Deus quer comunhão com cada um de nós. Cada um de vocês é especial, é único para Deus. Na oração de Jesus, em João, no capítulo 17, no versículo 23, Jesus não tem ciúme de nós. Ele diz que o Pai ama a nós tanto quanto Ele ama Ele. Em Hebreus, no capítulo 2, no versículos 11 até o versículo 15, nos conta que Jesus vai junto conosco e se apresenta a Deus o Pai, e Ele diz: Pai, aqui estou eu e os filhos seus que o Senhor me deu. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos e de irmãs. Deus quer comunhão comigo, Deus quer comunhão contigo. Mas a decisão de andar com Deus é uma decisão pessoal. Diga primeiro, pessoal. Minha. É uma decisão diária. Repita comigo, uma decisão diária. É uma decisão para a vida. Quando Jesus ensinou a gente a orar, e uma das coisas que a gente não sabe fazer é orar. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nós não sabemos orar como convém. Aí Jesus ensina a gente a orar. Ele ensina e diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus não quer que você coma pão dormido, mas Ele quer que você todo dia peça. Porque Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ter comunhão com você. Você quer ter comunhão com Deus? Então que esse não seja mais um discurso, que não seja mais um momento em que nós nos encontremos aqui para rever os amigos que por uma semana a gente não via, mas que seja um encontro com o Senhor e uma decisão de dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão séria e vou começar com pequenos passos. Vou começar com 30 segundos todo dia de oração. Quem tem um aparelho desse aí? Coloca para despertar. E coloca lá assim: falar com o Pai. Os muçulmanos estão onde estiverem, eles param, eles colocam o seu tapete no chão e se prostram voltado para uma pedra negra que está lá em Meca. E nós que temos o privilégio não de virar para um canto, para outro canto, procurando um norte, nós temos Deus presente, Deus conosco aqui. Aquela mulher no poço de Jacó disse: Senhor, vocês dizem que em Jerusalém é o lugar de adorar. Nossos pais adoravam nesse monte. E Jesus diz para ela em João, no capítulo 4, ele diz: mulher, deixa eu te contar um segredo. Está chegando o tempo, que é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não nesse monte, nem em Jerusalém, porque lá não vai ficar pedra em cima de pedra, mas em todos os lugares, no mundo todo, até no seu quarto, aonde quer que você esteja.
Jesus não desprezou a oração de Natanael, que estava debaixo da figueira, estava orando, e quando Filipe, o seu irmão, chamou ele: venha, vamos lá, encontramos o Messias, Jesus de Nazaré. Ele disse: Nazaré sai alguma coisa que presta? Vem e vê. Às vezes a gente quer convencer as pessoas da nossa comunhão com Deus, porque eu oro tantas horas, eu oro assim, eu oro assado, eu oro frito, eu oro cozido. Para de tentar dar receita para as pessoas. Diga para ela: começa a orar. Começa a orar. Você não sabe o que dizer? Começa a balbuciar palavras. Sabe como é que eu aprendi a falar? Eu não sabia. Meu neto está ali, ó. Não sabe falar ainda. Algumas palavras ele já fala. Vô, para o orgulho da gente. Vó. Mamãe. Começa a falar com Deus. Você não sabe o que dizer? Peça para Ele te ajudar. Nós precisamos ser honestos diante de Deus. Mas precisamos tomar uma postura. Enoque tomou uma postura no meio de uma geração que estava indo de mal a pior. Tanto de mal a pior que Deus decidiu acabar com toda aquela raça. Mandou o dilúvio e destruiu a tudo. Abra em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu tenho certeza que você conhece o versículo 6 de cor. Sem fé é impossível agradar a Deus. De quem o autor aos Hebreus está falando? Qual é o personagem que está na mente do escritor quando ele está escrevendo o versículo 6? Que não era dividido desse jeito. As pessoas colocaram um número na frente lá para a gente achar mais fácil. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé, como é que está escrito na sua Bíblia? Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Qual é a palavra de chave aqui? Agradar a Deus. Hebreus repete pelo menos 3 vezes, por isso procuramos lhe ser agradáveis. Se você pegar a palavra agradar e agradáveis, você tem pelo menos 5 vezes que o livro de Hebreus diz que nós devemos agradar a Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Por que buscamos a Deus? Muita gente busca a Deus pelo que Deus pode dar. Mas nós devemos buscar a Deus por quem Ele é. Teoria. A gente está com um cabeção desse tamanho, cheio de teoria, de teologia. E aí eu faço aquela pergunta besta. Você já buscou a Deus? Porque, veja bem, né? Aí ele sabe criticar todo mundo e todos aqueles que tentam buscar a Deus. Ele sabe dos falsos profetas. Ele conhece sobre as falsas religiões. Mas ele não busca o Deus verdadeiro. Deixa eu só compartilhar com vocês algo que Jesus compartilhou do coração dele para os seus discípulos. No Sermão do Monte, Jesus dá vários conselhos aos seus discípulos. E um deles, no capítulo 7, versículo 15 em diante, ele fala sobre a falsidade. Aí ele chega no versículo 23, e lá ele diz que muitos naquele dia terão dito a ele: Senhor, Senhor. E ele diz: afastai-vos de mim, não vos conheço. Naquele dia não é se eu conheço a Deus, se eu conheço teologia, se eu tenho 4, 5, 6 diplomas de curso disso, curso daquilo, doutorado naquilo outro. Quantos doutorados Pedro tinha? Qual foi a faculdade que Enoque estudou? Tinha reconhecimento do MEC? Naquele dia,
O que vale é se Jesus nos conhece. Eu não estou falando de teologia, veja bem. Não estou duvidando da onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele me conhece. Mas Ele me conhece, de fato? De ter comunhão comigo? Essa que é a questão. Enoque salta aos olhos como se fosse uma luz no meio de uma noite sem luar. Chama a atenção. Agradar a Deus é uma atitude pessoal, diária e por toda a eternidade. Salmo 37, verso 4 nos diz: agrada-te do Senhor. Vocês já viram aquela frase? A alegria do Senhor é a nossa força. Êxodo 8, versículo 10, se não me engano. A alegria de quem é a nossa força? Não entendi direito. Mais alto. Ele está fraco. A alegria de quem? Do Senhor. Não é nossa alegria, é a alegria dele. A alegria do Senhor é a nossa força. E a gente pensa que a gente tem que ficar alegre aí. A alegria do Senhor é a nossa força. E a gente pula, e a gente canta. É legal, mas é a alegria dele. Quando ele está contente, quando ele está alegre. E Deus pode se alegrar? Claro, o fruto do Espírito não é alegria. Não é isso que dá lá no livro de Gálatas? Alegria. A gente ouviu a leitura aqui do capítulo 6, que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Se a gente semear no Espírito, o que a gente vai colher? Vida eterna, gente. Vida eterna é a colheita de semearmos no Espírito. Não é maravilhoso isso? Agora, isso é para uma elite? Só para alguns que são mais bonitões que os outros? Alguém que nasceu numa família nobre? Alguém que teve a oportunidade de frequentar uma facul? Não. Conheci muitas pessoas analfabetas, mas tinham uma comunhão com Deus. Uma comunhão com Deus, que quando essa pessoa abria a boca, a gente sabia que era a boca de Deus. A gente sabia que Deus tinha falado com aquela pessoa, tinha ministrado no coração dela, tinha ensinado ele. Aliás, o Espírito Santo foi enviado para quê? Não é para nos ensinar? Ele não é o professor? Vai um pouquinho mais para frente. Tem mais um texto que fala de Enoque, que é Lucas, da genealogia, mas eu não quero ir lá. Talvez a pessoa fale assim, mas que genealogia? Para que fica falando? Esse nasceu, depois aquele outro. Deixa eu só te dizer. A Bíblia fala que o teu nome está escrito no livro da vida. Não é importante genealogia? Judas capítulo 1, versículos 14 a 16. Irmão do Senhor Jesus, ouviu da boca do próprio Senhor Jesus os ensinos. Conviveu com Jesus talvez 25, 26 anos dentro da mesma casa. Judas capítulo 1, que é um capítulo só, versículo 14 a 16. Judas relata a respeito de Enoque e diz o seguinte, a respeito deles, ou seja, daqueles que estão vivendo como aquele povo que vivia na época de Enoque, seria também nos nossos dias. Aliás, Jesus relata isso. Os evangelhos dizem que nos últimos dias será como nos dias de Noé. A mesma depravação, os mesmos problemas, a mesma maldade, o mesmo egoísmo, ninguém buscava Deus. A respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, o Senhor veio com seus milhares de santos. 15. Para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade, que impiamente cometeram, de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Pecaram contra Deus, falaram mal de Deus, falaram que não era verdade a respeito de Deus. 3 amigão de Jó chegam lá, e por uma semana eles ficam sentados do lado de Jó, não abre a boca.
foi a melhor coisa que eles fizeram, porque quando começaram a abrir a boca, só saiu asneira. Só saiu asneira. Saiu tanta asneira que no final do livro de Jó, Deus não aceita a oferta da mão deles. Ele diz para eles, olha, leva para Jó, que Jó vai orar por vocês. E enquanto Jó orava e ofertava para Deus perdoar e ter misericórdia daqueles 3 amigos dele, Deus mudou a sorte de Jó. Ele conclui dizendo, tais homens vivem a reclamar e a se queixar. Nada a ver com os jornais de hoje. Com as notícias que a gente ouve, com a conversa de botequim, caixa de mercado, gôndolas de mercado, nada a ver. Dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas arrogantes, adulando pessoas por interesse. Isso não está acontecendo nos nossos dias. Mas sabe o que eu aprendo com Enoque deste texto de Judas? É que o valor de você ter comunhão com Deus, de você andar com Deus, é que Ele vai compartilhar com você seus segredos. Ah, pastor, então tem segredos que não estão na Bíblia? Ah, tem. E tem. E tem muito. O profeta Jeremias, que Deus escolheu antes de ser formado no ventre da sua mãe, e já ter sido escolhido por Deus como profeta. Quando ele estava na barriga, ele era um profeto. Mas quando ele nasceu, era um profeta. Capítulo 33, versículo 3, ele diz, invoca-me, eu te mostrarei coisas grandiosas e ocultas que você não sabe. Tem tanta coisa que Deus quer mostrar para a gente. Mas a gente, não sei, está mais distraído. Agora tem o Instagram, tem o Facebook, agora não é mais o Orkut, agora isso já saiu de moda, agora é selfie. E a gente está muito distraído com a gente mesmo. É muita distração. É muita preocupação sem fundamento algum. A gente morre de preocupação por coisas banais, porque falta a estabilidade do nosso coração. Qualquer vento, qualquer notícia, abala. E agora? O que vai acontecer? A vaca foi para o brejo. E agora, o que vamos fazer? Não sei. Quem sabe dá para salvar o couro da vaca. Ou quem sabe a sogra, né? A corda. Mas, deixa eu só te dizer que às vezes nem a corda a gente consegue salvar. O que eu aprendo aqui é que Deus quer revelar coisas para nós. Deus revelou coisas para Enoque. Antes do dilúvio, Ele já mostrou o final de tudo. Algo semelhante com o que Jesus fez com os seus discípulos. Aquela última semana eles estão ali olhando Jerusalém, festa da Páscoa, 1 milhão de pessoas em Jerusalém, adoradores de todo o mundo vinham adorar em Jerusalém. Herodes tinha acabado de reconstruir o templo, 46 anos de serviço, 46 anos de trabalho. Aí Jesus diz, está vendo essas pedras? Não vai ficar nenhuma em cima da outra. Vai tudo para o chão. Os discípulos se apavoraram, mestre, quando isso acontecerá? Quando é que vai ser? E aí Jesus começa a relatar. Ele conta os segredos dele para os que o amam, para aqueles que estão perto dele. Deus quer contar segredos para você. Deus quer compartilhar segredos para você. Coisas que não vão mudar, jamais mudarão o que está projetado e está planejado neste livro. Aliás, deixa eu só dar uma boa notícia para vocês. Vocês sabiam que o testamento já foi escrito? Sabia que Deus dá um testamento para a gente? Ele dá um testamento, ele escreveu o testamento e ele abriu o testamento para a gente conhecer, porque só pode abrir o testamento depois que morre o testador. Concordam comigo?
Dá uma olhadinha em Hebreus 9:17. Hebreus 9:17. O que diz ali? Hebreus 9, verso de número 17. Um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Sabe por que o Novo Testamento tem validade? Porque o testador morreu. Ficou 3 dias no túmulo como prova e garantia de que ele tinha morrido de fato. Um soldado atravessa o coração de Jesus e parte do seu pulmão para ter certeza de que ele tinha morrido. Quando o testamento está pronto, quando o testamento já está, a morte do testador, e abre o testamento, por isso que Paulo fala tantas vezes, o mistério que era oculto no passado foi revelado, o mistério que estava oculto foi revelado. Isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Agora, nesse testamento, faz uma lista de pessoas que não vão herdar o reino. Ele não diz o nome das pessoas, mas diz de atitudes que vão desabilitar a pessoa a fazer parte dessa herança. Agora, me ajuda a entender uma coisa. Deus é tão bom que Ele diz, olha, o testamento está aí, eu tenho uma herança para dar para vocês, nós somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros dele, não é isso? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, não é isso que Romanos capítulo 8 nos diz? Aí ele diz, olha, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Aí a gente chega lá, pensando, não, Deus é bom, Deus é joia, Deus é 10, Deus é demais. Aí chega lá e Deus diz, olha, você não leu no testamento? Antes da leitura final do testamento, é melhor eu corrigir minha vida, eu acertar minhas pendengas e ser encontrado íntegro. Os tessalonicenses tinham uma preocupação muito grande. Alguns parentes deles já tinham morrido. E eles pensavam, Jesus vai voltar e esses parentes nossos vão ficar. Então na primeira carta, no capítulo 4, versículos 13 a 18, Paulo diz, fica tranquilo, gente, ninguém vai mais cedo para o céu. Porque vai tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados, então nós vamos juntos para lá. Estaremos com Ele para sempre. E aí ele continua falando sobre a vinda de Jesus. E no capítulo 5, versículo 23, ele diz, olha, naquele dia vocês estejam íntegros. Corpo, alma, espírito. Nós precisamos olhar para a nossa vida, aferir a nossa vida com a palavra de Deus, com o testamento, para que o Espírito Santo confirme com o nosso espírito que nós somos filhos e somos herdeiros. E é por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, aí nós chamamos Deus de Pai. Abba, Pai. Precisamos buscar a presença do Senhor. Andar em dúvida é ter o coração dividido. A companhia de quem ou com quem nós andamos determinará o lugar para onde se vai. Assim como Deus é um, é preciso que estejamos unidos com Ele para a vida eterna. O Salmo 25, verso 14, nos diz uma coisa mais interessante ainda. Deus tem alguns segredos. Salmo 25, verso 14 diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer compartilhar com você coisas que só você e Ele vão compartilhar. Não vão mudar nada dessa aliança, não vai mudar nada desse testamento. Mas vai mudar a sua vida, como mudou a vida de Enoque. Vai mudar a vida de quem cerca você, porque você vai estar andando com Deus. E você vai refletir a glória de Deus neste mundo. E então nós vamos poder agir e viver, conforme Jesus diz no Sermão do Monte, vós
sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em cima de um monte. Não se acende uma candeia, Lucas diz, para colocar ela debaixo de um balaio, de um balde, debaixo da cama, mas se coloca no lugar adequado, ilumina todos que estão na casa. Deus colocou você estrategicamente na empresa, no trabalho, na rua, onde você mora, porque Ele quer brilhar através da sua vida, porque Ele tem muita gente nessa cidade que são dele. Mas eles vão ser atraídos a Jesus através do brilho que sai da sua vida. Andar com Deus é uma decisão, não é apenas um desejo. A Bíblia nos ensina, em João capítulo 17, naquela oração final, Jesus diz: não rogo somente por estes. Ele estava junto com os seus discípulos. Ele diz: Pai, eu não estou orando a favor só destes, mas também estou orando por aqueles que vierem a crer em mim através das palavras que eles vão escrever no Novo Testamento. Olha, se eu soubesse que o pastor ora por mim todo dia, eu já estava feliz. Quanta gente é crente 6 horas? Vocês oram por mim? Ah, eu não posso no culto, vocês oram por mim? Ora por mim. É 6 horas. Ele nunca ora. Ah, você ora melhor que eu. Deus quer ouvir a sua voz, criatura. Senta com a pessoa e faz ela orar. Deus me fez lembrar agora de um caso de um senhor que era motorista da APAI, em Icaraíma, uns 6 anos e meio, 7 anos atrás. E aquele homem estava com a saúde debilitada, os nervos à flor da pele. Ele não fumava, ele queimava uma carteira atrás da outra. E ele estava em desespero, ele queria parar de fumar. Ele foi lá, pediu para conversar comigo. Eu falei: vamos orar. Você quer deixar de fumar? Ele disse: quero deixar de fumar. Eu falei: então você vai orar. Ah, mas eu não sei orar, pastor. Eu falei: senta aí. Fecha teus olhos. Vamos conversar com Deus. Ele está aqui. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Eu falei: Jesus. Perguntei: qual é o teu nome? Fulano. Fulano está aqui. Ele quer falar contigo que ele quer parar de fumar. Te vira? Fala com ele. O homem orou. O homem conversou com Jesus. E pasme, foi liberto do fumo. Foi liberto. Aí a gente imposta a voz: amantíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não estou dizendo que você não possa orar assim. É bonito, é legal, né? Ganha um prêmio. Mas, gente, Deus está mais interessado talvez com o teu gemido, e você vai falar mais com o teu gemido do que com trocentas palavras que você entupir a linha do céu com as suas palavras. Mas, por favor, ore. Nem que você comece a orar: excelentíssimo, santíssimo, glorioso, amantíssimo Senhor. Faz desse jeito, mas, por favor, ore. Ore, mas ore todo dia. Busque a Deus todo dia. Isso não é o privilégio de uma meia dúzia de castos, de sacerdotes que ficam reclusos em mosteiros. Não. É para mim e é para você. Amém? Ele diz, versículo 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles em nós. Será que Deus quer que a gente faça parte da Trindade? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Será que não? Eu acho que Jesus estava falando sério quando ele estava orando aqui. Estava minutos a ser preso, horas antes de morrer. Vocês acham que ele ia falar besteira? Deus quer a nossa comunhão, porque quando você ora, você se une com o Espírito Santo. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é que está unido conosco?
Pedro diz o quê? Agora vocês passaram a fazer parte da divindade. Quando nós oramos no Espírito Santo, o Espírito Santo ora conosco, nós fazemos parte da própria essência de Deus. E vocês acham que o diabo gosta disso? Ele quer que você ache, que você pense, que você se autoavalie como um ninguém. Quem sou eu? Essa já é a música lá do Casting Crowns. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se importe com o meu nome, se importe com quem sou? É bonito para cantar, mas ele se importa sim. A gente não tem que ficar perguntando que nem Moisés: quem sou eu, Senhor? Eu? Manda outro. Eles não vão me aceitar. Quem é o Senhor? Como é que é o teu nome? Vai ser legal. Quem o Senhor mandar vai ser uma coisa bem bacana. 5 vezes Moisés deu desculpa para não ir libertar o povo de Israel. Por quê? Ele estava olhando para ele. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem aqui tem 65 anos? Todos menos de 65? Quem tem mais de 65 aqui? Poucos. Sabe com quantos anos Abraão foi pai? Chuta. Com 100. O filho da promessa veio quando ele tinha 100. Quando Deus chamou ele, ele tinha 75. Ele tinha muito menos revelação do que nós temos hoje, gente. Mas ele andou com Deus. Ele obedeceu a Deus. Eu não sei qual é o herói da fé que você admira, ou quem você quer imitar. Mas quando eu olho esses heróis da fé, que estão na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, eu fico pensando: Senhor, dá para a gente imitar. Podemos ou não podemos? Começa com 30 segundos. Você acha que 2 horas é pouco para orar? Começa com 30 segundos todo dia. Mas faça um hábito diário de oração. Tenha comunhão com Deus. Invoque o nome do Senhor. Ele é bom. Ele é misericordioso. E Ele vai te atender. Coloque-se de pé. Quero orar por você. Eu não sei o que tem acontecido no seu coração. Você já ouviu aquele ditado? Me diz com quem você anda que eu te direi quem você é. Já ouviram esse ditado? Sim ou não? Sim. Então a minha proposta, a proposta de Enoque: ande com o Senhor. Eu vou te dizer quem você é. Herdeiro da vida eterna, filho do Deus Altíssimo. Satanás não gosta que a gente saiba quem Deus nos escolheu para ser. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, mensageiro do Deus vivo, embaixador em nome do Deus vivo. Paulo diz: nós somos embaixadores, e como embaixadores nós estamos aconselhando, estamos exortando vocês: se reconciliem com Deus. Quantos nessas cidades estão reconciliados com Deus? Quantas pessoas que não acreditam que pode ser reconciliado com Deus? E nós sabemos disso, gente. A gente vai guardar essa informação só para nós? Começa a jejuar, começa a orar, começa a levar folheto para as pessoas, começa a chamar pessoas: venha na nossa célula, vem aqui, vai ser um lugar legal. A gente consegue convencer as pessoas quando é para ir para a festa. Por que não podemos convencer a pessoa para vir para o culto? Para uma célula? Para orar com a pessoa? Se você disser para a pessoa: eu quero orar com você, você acha que ele vai rejeitar? Ore de olhos abertos. Olhos abertos pode evitar um bom tapão, mas comece a orar. Quem disse que você tem que fechar os olhos para orar? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Quer se ajoelhar, beleza. Quer levantar as mãos, beleza. A Bíblia fala sobre isso. Mas fechar os olhos, nunca. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez a terra e os céus. O meu socorro vem de Deus, que fez a terra e os céus. Salmo 121. Como é que ele estava orando? Olhando para o céu.
Ore com as pessoas. Coloque seu coração diante de Deus nessa hora. Confesse a Ele. Senhor, eu preciso ter mais comunhão contigo, eu preciso ter um tempo a sós contigo. A gente marca a hora com um médico, com um dentista, com um advogado, com um diretor de escola, mas a gente não marca a hora com o Senhor. Ou será que não é importante? Ele não tem importância? Ou ele pode ser acessado qualquer hora que for, mas eu não acesso ele em hora nenhuma? Comece a fazer um exercício de comunhão com Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Sabemos que o desafio é grande. E sabemos que o inimigo das nossas almas tem trabalhado duro para que nós percamos a visão de quem nós somos e de quem em Cristo o Senhor nos torna. Senhor amado, ajuda-nos a vencer as batalhas, começando na nossa própria incredulidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Ouve nossa oração. Socorre-nos na nossa fraqueza, na nossa falta de fé. Porque assim como aquele pai disse para Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Senhor, se revela aos meus irmãos, dá um sinal a eles, para que eles saibam que eles são ouvidos pelo Senhor, que eles são amados pelo Senhor, ou que eles tenham comunhão tão íntima com o Senhor, assim como Jesus disse que ao entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta, o Senhor que nos vem em secreto, o Senhor nos recompensa, o Senhor nos ouve, o Senhor nos aconselha, o Senhor nos socorre, o Senhor nos consola. Senhor amado, olha o coração de cada um dos teus filhos que está nesse lugar, nesta hora. Que cada pessoa que estiver no seu pequeno grupo seja alcançado por esta oração. Que eles sejam tocados pela presença do Senhor. Que o mesmo que movia o coração de Enoque a buscar continuamente a tua presença, esteja no nosso coração, continuamente nos motivando, nos orientando, nos aconselhando para buscarmos a tua face. Senhor, nós oramos no nome precioso de Jesus, que não deixava a sua agenda do dia a dia ficar tão cheia, que ele não tinha tempo para o Senhor. E quando a agenda estava tão cheia, ele levantou